Oi, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Morrendo de saudade! E aí, como que estão os estudos de vocês? Pois eu quero um retorno, hein? Para saber se está tudo ok, se está acompanhando, como que tá? Crianças, nós vamos para a nossa aula de história. Isso, nós vamos iniciar aqui na página 217, no capítulo 2, das aldeias aos primeiros governos. Então vamos lá. Quando se convive em comunidade, seja na escola, em casa ou na cidade, todos têm alguns deveres para cumprir. Os deveres estão ligados aos espaços em que convivemos, e a vida na cidade não é diferente. Todos os seus habitantes têm deveres para com o espaço em que vivem, e cumpri-los é a melhor forma para que as pessoas tenham uma boa convivência. Então, gente, nós temos regras, né? Seja em casa, na escola, né? No trabalho. Para que existem essas regras? Para facilitar o convívio. Imagina se todo mundo fizesse o que dá na cabeça. Viraria uma bagunça. É por isso que nós temos os deveres, temos alguns combinados, né? Algumas regrinhas para facilitar esse convívio em sociedade. Essa imagem que está mostrando aqui no nosso livro é só a título de reflexão, né? Então, observe essa imagem. Observaram? Qual a ação está sendo realizada pelas pessoas nessa imagem? O que elas estão fazendo? Quem são os responsáveis por causar o problema observado na imagem? Olha lá, o pessoal catando lixo para reciclagem, certo? O governo também é responsável pela solução do problema apresentado na imagem? Observem e reflitam. Será que se cada um fizesse realmente o seu papel enquanto cidadão, enquanto pessoas, precisaria de alguém estar tirando um tempo para estar recolhendo, né? Então, se as pessoas tivessem consciência dos deveres, né, a cumprir, será que necessitaria de um grupo de pessoas estar saindo para fazer um recolhimento de lixo? Então, a gente precisa pensar, né, analisar as nossas ações e cobrar das outras pessoas também, se a gente vê as pessoas fazendo coisas erradas. Certo, crianças? Agora aqui na página 218, na sequência, ó. Viver em sociedade, direitos e deveres. Então, tem muita gente que só pensa nos direitos, né? E nos deveres, nada. Então, temos que ficar atento, porque nós temos, sim, muitos direitos, porém, temos também muitos deveres. Então, vamos lá. Viver em sociedade, direitos e deveres. Em casa, é dever de cada morador cuidar do espaço para que ele seja limpo e organizado, jogando o lixo no lugar adequado, arrumando as camas, mantendo o chão limpo, ou organizando os brinquedos e objetos em seus lugares. Na escola não é diferente. Cada aluno, professor ou funcionário deve cuidar desse espaço, mantendo-o limpo e organizado e respeitando as regras dele. Isso também deve acontecer na cidade, onde cada cidadão deve respeitar as leis e cuidar dos espaços públicos para que sejam utilizados por todos, mantendo-os limpos e bem cuidados. Mas, além dos deveres, as pessoas que vivem nas cidades também têm direitos. Os direitos e deveres da população brasileira estão em um documento chamado Constituição. Leia um trecho da Constituição de 1988. Então, gente, é aquilo que eu falei. Temos direitos e deveres. Então, se a pessoa não está fazendo, se o outro não está fazendo o dever dele, não é por isso que eu não vou fazer o meu. Então, nós temos que fazer o nosso papel, independente do outro estar fazendo ou não. E, gente, isso começa dentro da nossa própria casa. Então, se cada um desempenhar bem o seu papel, fazer a sua parte, não sobrecarrega ninguém. Tem um ditado que eu nunca esqueço, que fala assim, ó, que atrás de um sobrecarregado, sempre tem um folgado. E isso é verdade, porque uma pessoa, se ela está sozinha fazendo alguma coisa, ela vai ficar cansada e sobrecarregada. Agora, se todo mundo colaborar, não pesa para ninguém.
Igual em casa. Se vocês fizerem um combinado entre vocês de acordar, arrumar sua cama, deixar seu quarto organizado, organizar os brinquedos. Então não vai sobrecarregar quem é responsável, igual a mãe, que é responsável por um todo. Então cada um fazendo a sua parte não sobrecarrega ninguém. E a gente consegue viver em harmonia. Isso em todos os espaços. Na nossa cidade, na nossa escola, no convívio geral entre as pessoas. Tá? Agora eu vou fazer a leitura aqui, ó, da Constituição. Porque os direitos e deveres ficam num livrinho, que é chamada Constituição Federal, que são as leis que regem o nosso país. Todo país tem a sua Constituição e as suas leis. Então, nós vamos fazer a leitura aqui de um pequeno trecho. Ó, dos direitos sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, aqui tem um pequeno trechinho, né, de alguns direitos sociais que todos os cidadãos têm. Mas isso é 100% garantido, gente? Acontece 100% isso? Infelizmente, nem sempre acontece, né? Nem sempre nós temos aí um serviço público de qualidade, infelizmente. Vamos lá? Agora nós vamos para a atividade. Questão número 1. Na sua casa, quais são os seus deveres? Quais são os seus deveres que você desempenha na sua casa? Questão número 2. Agora, enquanto estudante e membro da escola, quais são os seus deveres? Quais são os seus deveres perante a escola? Quais são os seus comprometimentos na escola, enquanto um membro da escola? Página 219. Vamos pensar nos deveres dos habitantes da cidade. Agora nós vamos pensar na cidade, tá? Letrinha A. Contorne as imagens que mostram os seus deveres para com a cidade em que você vive. Então, nós temos 4 imagens. Então, de acordo com a sua responsabilidade com a cidade, vocês vão circular as imagens que mostram o seu dever enquanto cidadão. Porque todos nós somos cidadãos. O que é ser um cidadão? São as pessoas que têm direitos e deveres. Letrinha B. Por que as atitudes que você contornou são importantes para a vida em comunidade? Justifique sua resposta. Então, essa resposta depende da primeira. Então, você circulou as imagens que são relacionadas aos seus deveres com a cidade. Então, aí você vai explicar aqui na questão B por que você circulou essas imagens e por que elas são importantes para a gente viver em comunidade. Certo? Questão número 4. Quem é responsável por garantir os direitos dos moradores da cidade? Converse com seu professor e colegas e registre a que conclusão vocês chegaram. Então, quem que vocês acham que é responsável por garantir os direitos e os deveres dos moradores da sua cidade? Na sua cidade, quem que é a pessoa que é responsável por garantir esses direitos de cada um, certo? Aí vocês vão escrever nesse espaço. Crianças, agora nós vamos para a página 228 da nossa apostila. Outras formas de governar. Será que sempre foi desse jeito que é hoje? Que as pessoas pudessem escolher seus governantes através do voto, né? Será que sempre foi assim? Será que sempre as pessoas tiveram esse poder de dar a sua opinião? Será que sempre foi assim? Vamos fazer a leitura? Acompanhem com a prof aqui, ó. Outras formas de governar. Ao longo da história, existiram várias formas diferentes de governar, como vimos anteriormente. Nos primeiros estados, o poder era concentrado em apenas uma pessoa,
Essa forma de governo é chamada de monarquia. E seu representante é um monarca, que era um rei, rainha, imperador ou imperatriz. Na monarquia, o poder é hereditário e vitalício, ou seja, passado de pai para filho e exercido pelo monarca até o fim da vida. Durante muitos séculos, em várias partes do mundo, a maior parte dos governos era composta por monarquias. Isso se deu até mesmo no Brasil, que foi governado pelos imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, durante o período de 1822 a 1889. Então, nós temos as fotos, né? D. Pedro I e de D. Pedro II. Então, gente, nós vivemos numa democracia, que é que o povo dá a sua opinião através do voto para escolher seus governantes. E hoje em dia, dura de 4 em 4 anos, que depois nós temos novas eleições, certo? E também a pessoa só pode se reeleger, né? Então, o prefeito, ele pode ter 2 mandatos, 4 e mais 4, se ele for reeleito. Aí depois ele não pode se candidatar novamente, tem que esperar um tempinho, certo? Como que era antes? Então, antes era a monarquia. O que é uma monarquia? Era governados por reis ou rainha, né? O imperador, a imperatriz. Como que era essa forma de governo? Era a família real. Então, esse poder geralmente ficava concentrado numa família só. Por quê? Era hereditário. O que é hereditário? Hereditário. Passado de pai para filho. Então, o pai morria, aí o próximo, quem governava, era o filho ou a filha. E assim, era sempre assim. Então, o imperador morreu, o que acontece? O filho dele vai assumir o comando, tá? Então, isso é hereditário. O governo, né, passava de pai para filho, até a morte, até que ele morresse. Então, gente, isso era muito tempo nas mãos de uma pessoa só, de uma família só. E as pessoas não tinham como opinar. Era imposto. Então, monarquia, as pessoas não tinham voto, não tinha nada disso. Certo? Nessa forma de governo, a população geralmente não participa das decisões políticas que são tomadas pelo monarca. Atualmente, ainda existem monarquias, mas em muitas delas, os monarcas dividem o poder com um grupo de pessoas eleito pelo povo. Então, tem alguns países, né, que ainda tem esse regime de monarquia. Não é o nosso caso do Brasil, que nós vivemos numa democracia, certo? Você sabia? Atualmente, existem no mundo diversos territórios com monarcas, mas grande parte deles não tem poderes ilimitados, como acontecia antigamente. Alguns exemplos de países que têm reis e rainhas nos dias de hoje são Japão, Canadá, Catar, Austrália, Espanha e Reino Unido, onde se encontra a Inglaterra. Então, nós tínhamos a monarquia e agora nós temos uma república, certo? Que na república nós temos a democracia, que é onde o povo é ouvido, né? Através do voto, que eles podem opinar, certo? Então, a república atual e antigamente era a monarquia. Mas como vocês viram, tem alguns países que ainda adotam esse regime de governo, tá bom? Então, outra forma de governo é a república, presente na maior parte dos países hoje, inclusive no Brasil. A palavra república foi criada pelos romanos e era utilizada para denominar o governo no qual um conjunto de indivíduos, chamados cidadãos, participavam das decisões políticas. Atualmente, na maioria das repúblicas do mundo, o povo escolhe seus governantes como deputados, senadores e presidentes. Nas repúblicas, é comum que o principal governante tenha um período estabelecido para estar no poder. No Brasil, esse período é de 4 anos. O presidente também não pode passar o poder para uma pessoa de sua família ou um amigo.
Caso aconteça algo que impeça o presidente de governar, quem assume o governo é o vice-presidente, que também é escolhido pelo povo. Então, quando o presidente vai se candidatar, ele já tem lá o vice, quem é o vice dele, certo? Então sempre tem prefeito e vice-prefeito, tá, crianças? Questão número 1, ó. Sobre a monarquia e a república, vocês vão ler as afirmativas e vai colocar V para verdadeiro e F para falso. Aí coloquei verdadeiro ou falso. E nas linhas de baixo, vocês vão escrever, ó, agora corrija as afirmativas falsas. Então, vocês vão olhar quais são que você colocou que são falsas, tá? Então, veja quais são falsas e vocês vão ter que fazer elas ficarem verdadeiras. Então, vocês vão fazer qual seria a resposta correta, certo? Crianças, então, nós conhecemos a monarquia, conhecemos a república. Agora, aqui na página 230, nós vamos conhecer uma outra forma de governo, que foi a ditadura, né? A ditadura militar. Então, vamos ler aqui, ó. Para conhecer outra forma de governar, leia o trecho a seguir. A ditadura é como um ditado. Alguém diz o que é para fazer e todo mundo faz. O homem que dita é quem manda, ele é o ditador. Em qualquer ditadura é proibido pensar por conta própria, pois o ditador exige que as pessoas só pensem o que ele quer que elas pensem. Aqueles que pensam de outro jeito e dizem o que pensam são mal vistos e maltratados. Tem gente que até precisa sair do país porque não consegue se defender. O ditador é a lei, pois só ele dita as leis. E também é a injustiça, pois só seus amigos podem ser juízes. Ele também quer mandar no exército e na educação, e nas fábricas, na agricultura e nas empresas. Ele diz que é melhor assim, porque só assim os bairros, as comunidades, as cidades e o país podem ficar tranquilos, já que ninguém se queixa e ninguém protesta. O ditador tem muito orgulho do país dele, porque ele acha que o país é dele. Vocês já devem ter ouvido falar nessa ditadura militar, né? Que nós já tivemos no Brasil um regime de ditadura. Vamos ler mais aqui o texto a seguir e depois eu faço as reflexões com vocês. Então, aqui no nosso texto, vai aparecer aqui no glossário, ó, autoritário. O que é uma pessoa autoritária? Que exige obediência, certo? Então, vamos lá. A ditadura é o governo de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que governam de uma forma autoritária, sem que o povo participe das decisões políticas ou tenha liberdade de questionar as ações do governo. Atualmente no mundo, existem países que vivem governos ditatoriais, onde quem governa é um ditador. Ao longo da história, muitos países viveram sob o comando de ditadores, que geralmente chegam ao poder usando a força, tomando o governo e sem o voto dos cidadãos. O Brasil já foi governado por ditaduras, mas atualmente vivemos em uma democracia. Você sabe o que isso quer dizer? Leia alguns significados da palavra democracia encontrados no dicionário. Então vamos lá. O que é democracia? Sistema de governo em que cada cidadão tem a sua participação através do voto. Sistema político dedicado a interesses do povo. Forma de governo que tem o compromisso de promover a igualdade entre os cidadãos. Governo que respeita a decisão da maioria da população, assim como a livre expressão da minoria. A democracia é uma forma de governo na qual os governantes são escolhidos pelo povo por meio do voto. A democracia teve sua origem na cidade de Atenas, na Grécia, por volta do século V a.C. Lá os cidadãos atenienses se reuniam em praça pública para discutir, votar e tomar decisões sobre os assuntos ligados ao governo da cidade. Como os próprios cidadãos debatiam, criavam e votavam as leis. Dizemos que era uma democracia direta. Então, crianças, o que era a ditadura? A ditadura, nós temos quem que governa é um ditador. E ele não foi escolhido pelo povo para estar ali.
foi imposto, né? Então, teve lutas, batalhas para ele estar ali. E ele acha que ele é dono do país, que ele pode fazer o que ele quer, é um sistema muito rígido, e as pessoas não têm direitos, certo? De pensar por si próprio, de fazer o que acha. Então, a ditadura é um regime muito severo, com punições fortes, né? Então, é um regime totalmente que a pessoa não pode manifestar nenhum tipo de vontade, nenhum tipo de desejo, não pode expor a sua opinião. Apenas o ditador, ele é o dono da verdade, que manda e desmanda, certo? Depois, terminada essa leitura, nós iremos fazer atividade lá na página 236. Professor, e as outras páginas? As outras páginas a gente não vai fazer por enquanto, certo? Então, vamos lá. Após essa leitura, página 236. Então, vamos lá. Ponto de chegada. Preencha os quadros com as características de cada forma de governo. Então, nós temos a monarquia, ó. Qual que é a característica da forma de governo da monarquia? Quem que governava? Como que era escolhido? Era escolhido? República. Como que foi a forma de governo da república? Como que é a democracia e a ditadura, tá? Eu quero que vocês escrevam as características de cada um aqui que a prof acabou de explicar. E caso também vocês podem voltar ao texto, certo? Questão número 2. Explique o que significa a palavra Estado. Então, o que significa essa palavra Estado? Questão número 3. Numere as frases com os números 1 a 7, colocando em sequência os acontecimentos desde o surgimento do ser humano até a formação dos primeiros estados. Então, vamos lá, crianças. Vocês vão ler. Vocês vão ler cada afirmação e vão colocar os números. Então, qual que aconteceu primeiro? Aí eu vou lá no quadradinho e coloco o número 1. O que aconteceu depois? Aí eu ponho o número 2, tá? E assim por diante até chegar no número 7. Questão número 4. Explique por que é importante que exista um governo. Por que é importante existir um governo? Né? Como seria se não tivesse alguém governando? Então, qual que é a importância de se ter um governo? Certo, crianças? Então, um beijo. Qualquer dúvida, estou à disposição e a nossa aula de história termina por aqui. Beijo a todos!